Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa e à macroeconomia, uma informação relacionada a Binance, uma informação relacionada à recente suspensão do piso nacional dos enfermeiros e o seu impacto no setor de saúde, uma informação relacionada ao Pão de Açúcar, uma informação relacionada ao Banco ABC, uma informação relacionada ao movimento do BNDES para a venda da Energisa e um comunicado ao mercado de CEMIG. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E na presente data, o Ibovespa fechou com uma alta de 1%, o mercado lá fora também, sendo que o dólar ali teve uma queda, fechando a 5,15, e essa alta do Ibovespa decorreu da alta expressiva nos preços das commodities. E aí as ações de commodities, exceto a Petrobras, acabaram subindo, em especial o Vale aqui. IRB continua em queda, como vocês podem perceber. E o grande motivo dessa alta nas commodities é a recente notícia da declaração russa de que estaria suspendendo o gás natural quanto ao seu fornecimento a países europeus. E aí o gás natural subiu 30% por conta disso. A Rússia alegou que essa suspensão por tempo indeterminado, isso aqui é bem perigoso, seria para resolver uma falha técnica no gasoduto Nord Stream. Só que, obviamente, a suspeita, bem fundada, é de que se trate de uma retaliação à proposta dos Estados Unidos e Europa Ocidental para colocar um teto de preços no petróleo russo, sanção econômica diante do conflito. Diante dessa situação, que é grave, acentuando ainda mais a crise energética na Europa, a Alemanha estuda pacote de 65 bilhões de euros para conter os preços de energia aos consumidores. Lembrando que a Alemanha estava numa tendência ESG forte de migração energética, mas teve que voltar a utilizar as matrizes energéticas clássicas, né? Sendo que na quinta-feira ali, o Banco Central Europeu se reúne para decidir a taxa de juros e obviamente vai haver uma subida. Esse então é um cenário preocupante em que commodities energéticas e as suas respectivas ações cada vez mais se tornam valiosas. E prosseguindo aqui, a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do planeta, inclusive é a que eu utilizo para comprar Bitcoin, valendo ressaltar que eu não especulo com altcoins, eu tenho apenas Bitcoin e não é para investimento, mas por conta do meu propósito libertário, ela contratou o Henrique Meirelles, antigo ministro da Fazenda e foi até mesmo presidente do Banco Central do Brasil, para o seu conselho consultivo global. Sendo que a Binance ainda não divulgou maiores detalhes, tá, a respeito dessa contratação, sendo que o Meirelles, apesar da sua idade avançada, é alguém que se atualiza muito. Quando era ministro, em 2017, ele participou das primeiras discussões sobre criptomoedas durante o evento G20, que reúne as maiores economias do mundo. Então é alguém bem ligado nas tendências mundiais e me parece interessante porque ele é um excelente economista e um liberal de verdade. Só que por outro lado, a única coisa que acaba me preocupando um pouquinho, talvez seja infundado da minha parte, é o fato de a Binance contratar alguém que já esteve em vários momentos dentro do Estado, dentro do governo, e provavelmente ele tem uma mentalidade bastante estatista, mesmo sendo liberal, e isso pode contaminar uma corretora de criptomoedas com a Binance. Mas vamos aguardar maiores detalhes que devem ser anunciados em breve pela corretora, pela exchange. Continuando aqui, as ações de saúde subiram na data de hoje por conta da suspensão pelo ministro Roberto Barroso, relator da ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, discutindo a constitucionalidade, ou seja, a validade jurídica da lei que instituiu o novo piso nacional para os profissionais da enfermagem, estatuindo um piso nacional de pelo menos R$ 4.750 para enfermeiros. Houve essa suspensão e olha só, Redditor subiu, Fleury subiu e essa foi a tendência das ações de saúde na corrente data. E eu trouxe um comentário detalhado no meu canal a respeito dessa suspensão e os fundamentos jurídicos que a motivaram, mas no geral, o ministro Barroso entendeu que houve ali um caráter temerário na publicação dessa lei, porque não houve uma consulta a empresas, tampouco a estados e municípios quanto ao impacto financeiro e orçamentário dessa medida, que inclusive já estava gerando diversas demissões, principalmente em santas casas que sempre andam no vermelho. Esse meu comentário está no canal Meus Direitos, que é o meu canal secundário. Sendo que houve um engano da imprensa ao dizer que a suspensão irá durar
durar apenas 60 dias. 60 dias foi o prazo que o ministro Barroso deu para que as entidades, bem como estados e municípios, se manifestem. Isso não significa que, caso decorrido o prazo, sem manifestação, a suspensão será revogada. Não é verdade. A suspensão é por prazo indeterminado. O que tem prazo são as intimações para estados, municípios e demais entidades privadas, tá bom? Então pode ser que essa suspensão dure o ano todo aí, até que posteriormente haja uma definição pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo que, na semana que antecedeu essa decisão, foi mostrado ali que a manutenção do piso nacional geraria o fechamento de 20 mil leitos de hospitais privados e filantrópicos e a demissão de cerca de 85 mil enfermeiros. Eu vi vários enfermeiros brigando por conta disso, dizendo que há uma necessidade mínima de leitos, por isso não poderia haver demissão, mas isso é mentira, porque basta você diminuir os leitos que você pode diminuir o número de enfermeiros. Eu também vi enfermeiros com afirmações um tanto quanto egoístas em relação a essa categoria profissional, dizendo o seguinte: olha, bons profissionais não serão demitidos. Então isso significa, na minha visão, uma certa incoerência, porque ao mesmo tempo que você está defendendo melhores salários para a sua categoria profissional, por outro lado você está dizendo o seguinte: olha, quem for ruim vai ser demitido. Mas caso você não saiba, na prática não funciona assim. Na prática, aquele que não vai ser demitido é aquele que não necessariamente detém maior qualificação técnica ou maior experiência, mas é aquele que é mais amigo do rei, no caso, na política é prefeito, governador ou secretários, e fora da política é o amigo ali do empresário, do diretor hospitalar, ou aquele que acaba trabalhando muito mais do que os outros. Valendo ressaltar aqui, a título de comparação, eu que sou advogado, não há escritório no país, eu ao menos não conheço, que pague piso salarial de advogados. Então a realidade do mercado é outra, não adianta o Estado artificialmente criar remunerações. O preço, assim como o salário, são apenas definidos pela lei da oferta e da demanda. É uma lei, não há como violá-la, porque é como se fosse uma lei natural da natureza aqui no âmbito econômico. Então muito cuidado com o populismo de políticos ao dizerem que podem estatuir salários mínimos para as pessoas e categorias profissionais. A realidade econômica é outra. Não que esses profissionais não mereçam, eles merecem, contudo o mercado que dita o salário das pessoas. E aí, obviamente, ações de saúde se beneficiam desse cenário, mas ainda é incerto porque isso aqui é apenas uma suspensão, não é algo definitivo e pode ser revertido no futuro. Prosseguindo aqui, a maior alta no Ibovespa foi a do grupo Pão de Açúcar, que tem ações em bolsa PECAR 3. As ações subiram quase 10%. Por que subiram tanto? É que está havendo aí um rumor de que o seu controlador estaria disposto a vender a companhia, com a possibilidade de o empresário Abílio Diniz retornar ao comando da varejista do setor de alimentos. Inclusive, a companhia publicou um comunicado ao mercado respondendo a um ofício da CVM a respeito justamente dessa notícia de que o Abílio Diniz poderia retomar o controle da companhia abrindo mão do Carrefour Brasil, só que a companhia respondeu que não tem conhecimento da venda da companhia e que também não teria nenhuma informação concreta a respeito do Abílio Diniz, mas isso já está mexendo com as ações e se estão comprando, senhores, é porque o rumor não é tão rumor assim. Valendo ressaltar que o grupo Pão de Açúcar teve uma desvalorização agressiva como todo o varejo nos últimos 12 meses, a companhia caiu quase 20%, não está conseguindo pagar tanto dividendo no momento, mas está negociando a um deságio aqui em relação ao valor patrimonial bastante considerável atualmente. Só que é varejista, então a margem líquida é extremamente baixa. Ainda assim, está acima da sua média histórica. É uma companhia que está negociando uma relação preço-lucro de 3 vezes, está descontada. Só que é uma companhia de crescimento lento, com lucros bastante voláteis. Apesar disso, é uma boa empresa no geral, afinal, tem um histórico de lucratividade. Muita gente aí está comprando Pão de Açúcar pelo desconto atual, mas lembre-se, não é uma companhia que você vai dar uma grande porrada, é uma empresa de crescimento lento, que inclusive está crescendo em apenas 4% as suas receitas. Não tem carteira, mas é uma empresa que eu sigo de olho, apesar de estar no varejo, porque é o varejo alimentício, um varejo ali, digamos, mais, entre aspas, perene. E o CEO do Banco ABC, continuando aqui, que é um banco muito interessante e resiliente na minha visão, afirmou que dentro da empresa eles nunca fizeram aquisições, mas o momento é outro. O que acontece? A companhia ela é marcada por um crescimento orgânico, só que avalia possíveis aquisições atualmente para acelerar o crescimento da empresa. Então o que foi dito ali em resumo quando o Thiago Reis entrevistou o CEO da companhia? Ele disse: nunca fizemos M&A, que são fusões e aquisições, mas no momento atual a questão mudou. Nos últimos 3 anos o executivo explica que a companhia tem focado em levar a qualidade do atendimento às grandes empresas para segmento de médias e pequenas empresas. Então está expandindo para médias e pequenas empresas, é a tendência atual. E aí ele ressalta que nesse cenário
cenário pode ter ali oportunidades de aquisições ou fusões, sejam fintechs ou empresas pequenas. Então, interessante aqui, a companhia quer se expandir não de forma completamente orgânica, agora quer fazer aquisições. Qual seria uma aquisição possível aí para o Banco ABC? Se você tem uma opinião a respeito disso, deixa aqui nos comentários. Prosseguindo aqui em relação ao BNDES, ele contrata bancos para vender 11% da Energisa. BNDES aí iniciando o seu processo de venda de companhias do setor elétrico. Então o BNDES contratou ali na sexta-feira assessor financeiro que o ajude a encontrar um comprador para sua participação na Energisa, uma transação de 2 bilhões de reais. E aí, dentre possíveis interessados, poderíamos ter o quê? Investidores do mercado financeiro e em especial a própria Energisa comprando as suas ações. E aí, nesse contexto, o que nós temos aqui do BNDES dentro da carteira de renda variável do banco? Em relação ao setor elétrico, ele ainda tem participação na Eletrobras, ele tem na Copel, CEMIG, será que ele vai desovar CEMIG, hein? A AS Brasil tem uma pequena participação também, e a Energisa. É possível que então, em 2023, o BNDES comece esse movimento de venda de elétricas. E aí, trazendo aqui um comunicado ao mercado de CEMIG, ele informa ao mercado que a BlackRock passou a deter 9,91% do capital social da CEMIG, ficando ali com 14,89% das ações preferenciais da CEMIG, que é CEMIG 4. Em correspondência anterior, a BlackRock tinha informado que detinha 10,01% do capital total da companhia, sendo 15,03% de ações preferenciais. Então ela reduziu um pouquinho sua participação em 0,9% aqui na CEMIG, uma venda aí com claro intuito especulativo, né? É uma venda parcial para a realização de lucros. Então nesse cenário nós temos aí movimentos da BlackRock em CEMIG e por outro lado, movimentos aí do BNDES visando venda da sua participação no setor elétrico. Vamos acompanhando. E esperamos que a própria CEMIG também dê continuidade na sua alienação da participação na Taesa, em que a CEMIG ali é a maior acionista de Taesa, detendo mais de 36% de ONs, de ações ordinárias. Então uma venda ou um completo desinvestimento, ou ainda que parcial, de CEMIG em Taesa, faria obviamente que as ações tivessem uma queda e talvez abrir uma janela de oportunidade de se posicionar em Taesa, cujas ações continuam negociando aqui as units acima de R$ 42, ficando difícil se posicionar com margem de segurança na companhia, sendo que esse desinvestimento em Taesa já foi declarado como um plano de desinvestimentos da CEMIG para o ano de 2022 ainda. Acho difícil que aconteça, mas talvez tenhamos aí algum fato relevante ainda nesse ano, não sabemos, já que essa notícia aqui é de março de 2022. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de CEMIG ou Taesa? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!